Vamos iniciar nossa visita à Terra Santa tendo uma ideia da genealogia de Adão até Jesus. Foram 8 gerações de Adão até Noé e seus filhos Jafé, Sem e Cam. Mais 8 gerações até Abraão e cerca de 32 gerações até Jesus. A descendência de Abraão se produziu através da esposa amada Sara e de outras mulheres, onde se destacam Quetura, Ixabaque e Agar. Em azul, neste gráfico, está a linha de descendência até Jesus, que era descendente natural de Natã, por parte de mãe, e legalmente de Salomão, por parte de pai. Dos nomes marcados em vermelho, Moisés, Zoroastro, Krishna, Buda e Maomé, somente o último nasceu depois de Cristo. Todos são descendentes de Abraão e falaremos dos 4 primeiros mais adiante nesta apresentação. Abraão, irmão de Ló, morava em Ur, na Mesopotâmia, quando Deus o orientou a deixar sua terra natal e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão obedeceu e levou Sara para a terra de Canaã, onde passaram a morar em tendas, como residentes forasteiros. Abraão e Sara ainda não tinham filhos, quando Jeová prometeu fazer de Abraão uma grande nação. Ele prometeu também que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio de Abraão. Mais tarde, Jeová confirmou esta promessa. Ele disse a Abraão que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Abraão casou-se com Sara, que, por ser estéril, cedeu ao marido sua serva egípcia Agar, que gerou Ismael. Quando Abraão e Sara já eram muito idosos, geraram Isaque. Com isso, Agar se vai com seu filho Ismael. Sara morre e Rebeca, irmã de Labão, se casa com Isaque. Rebeca então gera gêmeos, Esaú, ruivo e peludo, e Jacó, que mais tarde compra de Esaú a condição de primogênito por um punhado de pão e lentilhas. Instigado por sua mãe, Rebeca, Jacó finge ser Esaú, inclusive vestindo-se de pele, para enganar ao pai Isaque, que estava cego e lhe daria a bênção devida ao irmão. Esaú promete vingança e Rebeca aconselha Jacó a morar por uns tempos com Labão, seu irmão. No caminho, Jacó dorme com a cabeça sobre uma pedra e sonha com uma escada com Deus no topo, lhe prometendo dar todas aquelas terras. No local da pedra, Jacó ergueu uma coluna e a chamou de Betel, que seria a casa de Deus. Jacó se apaixona por Raquel, pastora, filha de Labão. Para se casar com ela, promete trabalhar 7 anos de graça. Labão aceita. Passados os 7 anos, na noite do casamento, Labão engana Jacó, colocando Leia ou Lia, sua filha mais velha, na tenda. Consumado o ato, Jacó percebeu a troca, mas Labão disse que também lhe daria Raquel, mas só se ele lhe prometesse trabalhar mais 7 anos de graça. Sem ver uma outra solução, Jacó aceitou e ficou com as 2 mulheres. Raquel era estéril, mas Leia, ou Lia, deu-lhe Ruben, Simeão, Levi e Judá. Com inveja, Raquel cedeu sua serva Bilá, com quem Jacó gerou Dan e Naphtali. Leia, ou Lia, que não podia mais ter filhos, cedeu sua serva Zilpa, com quem Jacó teve mais 2 filhos,
Mais tarde, Leia, ou Lia, ainda teve mais 2 filhos e uma filha. Raquel, finalmente, gerou com Jacó os filhos José, que mais tarde seria vendido aos egípcios pelos próprios irmãos invejosos, e Benjamim. Depois de enriquecer enganando Labão com o golpe dos animais, ovelhas e cabras, nascidos malhados, Jacó foge de volta a Canaã com suas 2 mulheres, servas, o rebanho e os 12 filhos homens e uma filha. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Raquel morre de parto de seu filho Benjamim, o último de Jacó, na cidade de Efrate, a caminho de Belém. 12 filhos homens, as 12 tribos de Israel. O ramo de Levi levou a Moisés e o ramo de Judá levou a Jesus. Vejamos um pouco sobre Moisés, da linhagem de Levi. A história que Moisés escreveu no Velho Testamento não menciona o nome do faraó que reinava no Egito por ocasião da fuga dos judeus daquele país. Por outro lado, a história do Antigo Egito é conhecida somente através das vitórias dos faraós, que mandavam registrá-las em hieroglifos. E é graças a esses registros que hoje conhecemos o que lá se passou. Como a fuga dos judeus se constituiu em uma derrota, o faraó não autorizou o seu registro. Com isso, o nome do faraó que reinava à época de Moisés é praticamente desconhecido. A Bíblia é imprecisa e a data, mesmo que aproximada, é passível de controvérsias dos especialistas no livro sagrado. Na verdade, considerando as hipóteses dos mais afamados estudiosos, concluímos que a época de Moisés está inclusa entre 1400 a.C. e 1250 a.C. Neste período, reinaram no Egito os seguintes faraós: Akenaton, ou Amenófis IV, Tutankhamon, Horemheb, Ramsés I, Sete I, Ramsés II e Mer-Neftah. Outro ponto a considerar é que a história comprova que os egípcios daquela época não eram facilmente enganados. E não é isso o que se pretende concluir com as lendas e relatos bíblicos sobre as águas do Nilo tornarem-se vermelhas como sangue, a morte dos peixes, as diversas pragas e pestes que, como por magia, assolaram o Egito, a morte dos primogênitos e até a abertura do Mar Vermelho. Outro aspecto a considerar é a alimentação. Por quase 40 anos no deserto, através do maná recebido dos deuses. Há, no entanto, uma versão histórica de origem Rosacruz e das escolas de mistério do Antigo Egito, plena de lógica e coerência, já confirmada por alguns historiadores, como é o caso de Ahmed Osman em seu livro Moisés e Akenaton, a história secreta do Egito no tempo do Êxodo. O Egito era governado pelo faraó Akenaton, Amenófis IV, 1352 a 1338 a.C., 18ª dinastia, sabidamente o primeiro poderoso governante monoteísta da história, para quem o Sol, Aton, não era o Deus, mas a sua expressão máxima na Terra como divindade única, responsável pela criação e governo do universo. O faraó sabia que, quando de sua morte, o politeísmo voltaria a imperar no Egito. Akenaton era amigo de Moisés e viu no profeta a única maneira de levar o monoteísmo para fora do Egito e garantir sua disseminação ao resto do mundo. Para isso,
articulou com Moisés tudo o que se fazia necessário para a fuga dos judeus, fingindo acreditar nas pragas e nas ameaças, ao tempo em que lhes garantia a segurança, inclusive alimentar. Mesmo depois da morte de Akhenaton, com o retorno do Egito ao politeísmo, tal apoio continuou existindo de forma clandestina, o maná dos deuses, graças ao leal amigo e comandante de seu exército, o general Horemheb, que continuou nas funções até ser aclamado no futuro o último faraó da 18ª dinastia egípcia, 1323 a 1295 a.C. O fato é que Moisés, com todos os percalços e dificuldades na liderança de seu povo em busca da terra prometida, findos os longos 40 anos do alto do Monte Nebo, conseguiu vislumbrar sua Canaã, objetivo final de sua missão. Ali, do alto daquele monte, ele soube que iria morrer sem chegar à terra prometida. Chamou então seus 2 auxiliares mais próximos, na verdade, os líderes que representavam a sua dualidade, matéria e espírito. Josué, o guerreiro, seu experiente general, a quem disse: "Sê forte e corajoso, pois tu introduzirás este povo na terra que o Senhor jurou dar a seus pais. O próprio Senhor, que é teu guia, marchará à tua frente. Estará contigo e não te deixará, nem te abandonará. Por isso não deverás temer, nem te acovardar." E Josué, erguendo sua espada, partiu confiante e cumpriu a missão. Ao outro, seu filho adotivo Essem, e principal seguidor de seu lado espiritual, determinou que partisse para preparar a recepção ao Messias, que viria mais tarde. Baseado nos ensinamentos do pai, Essem cumpriu à risca a missão recebida e fundou a Fraternidade dos Essênios, que no futuro acolheu Jesus e com quem o menino Deus conviveu dos 12 aos 30 anos em preparação para a missão do Pai Maior. E como nota, José e Maria, pais de Jesus, eram essênios. Jerusalém, um resumo histórico. 3000 a.C. Cananeus, semitas, se estabelecem na região. Canaã era um neto de Noé. Depois, jebusitas, cananeus, fundam Jebus, que veio da origem a Jerusalém. Cerca de 2000 a.C., filisteus vindos de Creta chegam e chamam a região de Filistina, Palestina. 1850 a.C., semitas vindos de Ur, ascendentes de Abraão, vêm da Mesopotâmia e conquistam cananeus e filisteus. 1750 a.C., os 12 filhos de Jacó vão para o Egito. José se casa com a filha do sumo sacerdote e os judeus viram escravos. Mais adiante, na história, Moisés conduz o êxodo, cujo final se caracteriza pela conquista de Jericó por Josué. Mais tarde, Davi conquista a fortaleza de Sião e estabelece Jerusalém como sua capital do Reino Unido de Israel e Judá. 1005 a.C., Salomão constrói o templo para abrigar a Arca da Aliança no Monte Moriá, no local onde Abraão deveria haver sacrificado seu filho Isaque. 580 a.C.,
Nabucodonosor, rei da Babilônia, destrói o templo e leva o povo de Jerusalém como escravo. Em 520 a.C., Ciro, rei persa, conquista o Império Babilônio e autoriza a volta dos escravos. Em 20 a.C., Pompeu, de Roma, assume Jerusalém. Herodes é nomeado rei da Judéia, reconstrói o templo em 20 a.C., aquele que Jesus conheceu. Em 70 d.C., durante a grande revolta judaica, o imperador romano Tito mandou destruir o templo, do qual apenas restou o Muro das Lamentações. Mais tarde, numa segunda revolta, o imperador romano Adriano construiu templos pagãos sobre lugares sagrados onde os judeus estavam proibidos de entrar. Começou a grande dispersão dos judeus pelo mundo, a diáspora. Em 638 d.C., o califa Omar conquista Jerusalém e constrói a mesquita que leva o seu nome, no mesmo Monte Moriá. Por último, a conquista árabe permitiu a volta dos judeus e assegurou proteção aos cristãos e às suas igrejas e lugares sagrados, construídos e mantidos a partir de Constantino. Vamos acompanhar agora o então tenente do 17º Contingente do Batalhão Suez, Paulo Roberto Shoa, quando teve a oportunidade de visitar e conhecer vários locais da Terra Santa que se constituem em verdadeiros marcos e símbolos das tradições judaica e cristã. Comecemos com o mapa da cidade de Jerusalém, como era no primeiro século a.C. Em vermelho, podemos notar que estão as muralhas da cidade. Nota-se que à época de Jesus, o Gólgota estava fora das muralhas, sendo incluído somente após sua expansão no tempo do rei Herodes I. Neste outro esboço, podemos observar melhor os locais a serem visitados no roteiro do Tenente Shoa. Inicialmente, os dois principais portões da cidade, dentre muitos outros, o portão de Damasco e o portão de Herodes. Seguem-se a Mesquita de Omar, o Muro das Lamentações e a Igreja de Santana, a Mãe de Maria. Depois, fora das muralhas, a Igreja das Nações, no sopé do Monte das Oliveiras, o Jardim de Getsemane, a Igreja do Pai Nosso e a Capela da Ascensão. Finalmente, em azul, está a Via Dolorosa, conhecida como a Via Crucis de Jesus, com término na Basílica do Santo Sepulcro, que iremos conhecer quando terminarmos um roteiro que incluirá a visita a diversos locais bíblicos de tradição tanto judaica como cristã. Comecemos pelas portas mais conhecidas da cidade velha de Jerusalém, a porta de Damasco, voltada para o norte e que conduz à área mais movimentada do comércio da cidade velha de Jerusalém. Foi construída em 1542, durante o Império Otomano, pelo sultão Suleimã, o Magnífico. A outra, a Porta de Herodes, conduz a Jericó e ao Mar Morto, a nordeste de Jerusalém. Aí estamos no interior da muralha, através da Porta de Herodes, transitando por ruas da velha Jerusalém.
Estas são maquetes do Templo de Salomão, construído sobre a pedra onde Abraão se preparou para sacrificar seu filho Isaque, conforme a vontade de Deus. Felizmente, o ato não foi consumado, pois que foi suspenso pelo próprio Jeová. O templo foi construído pelo rei Salomão para guardar a Arca da Aliança e outros tesouros, além de servir como ponto central de adoração a Deus. O templo foi destruído por 2 vezes. A Arca da Aliança deixou de ser guardada no tabernáculo, que eram tendas desde os tempos de Moisés, para constituir o mais valioso tesouro do Templo de Salomão, contendo as tábuas dos 10 mandamentos e outros objetos sagrados. Era também o veículo de comunicação entre Deus e seu povo escolhido. Consta que o profeta Jeremias a escondeu quando Nabucodonosor destruiu o templo. O Muro das Lamentações é o que restou do Templo de Salomão após sua segunda destruição. Em suas pedras, os judeus eram autorizados a vir orar e chorar a destruição do templo. A Mesquita de Omar, também conhecida como Dome of the Rock, a Cúpula da Rocha, foi construída no espaço de onde, segundo a lenda, Maomé subiu aos céus. O curioso é que foi erguida no mesmo local do Templo de Salomão. Desta forma, a energia do Monte Moriá, denominação antiga da região, é tão importante para os muçulmanos quanto para os judeus. Construída no século VII d.C., a Mesquita de Omar evoca aos muçulmanos a passagem contida em Gênesis 21:13. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele é da tua linhagem. Vamos agora visitar o lendário Monte das Oliveiras e o Jardim de Getsemane. A leste das muralhas de Jerusalém, no sopé do Monte das Oliveiras, ergue-se a impressionante Basílica das Nações, ou Igreja da Agonia. A Basílica das Nações, também conhecida como Igreja da Agonia, foi construída com o apoio de várias nações católicas do mundo, inclusive o Brasil. Está situada no sopé do Monte das Oliveiras e foi erguida sobre o local em que Jesus foi preso, após orar e descansar, apoiado em uma grande rocha que se constitui no altar-mor do templo. Gravura na parede do altar-mor, mostrando a grande rocha onde Jesus orou e descansou antes de ser preso. Meu Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Observem a seta que indica a outra rocha onde os apóstolos dormiram. Sobre esta rocha, o Mestre Jesus descansou e orou. Esta é a rocha onde os apóstolos dormiram enquanto Jesus orava, pouco antes de sua prisão. O Templo da Ascensão, também no Monte das Oliveiras, envolve a pedra de onde Jesus teria subido aos céus. Foi mandado cobrir, no estilo de uma mesquita, ao tempo em que os muçulmanos
dominavam Jerusalém. Este é o topo da pedra sobre o qual, diz a tradição, estão as marcas dos pés de Jesus, no momento de sua ascensão aos céus. Esta é uma oliveira que já era viva na época em que Jesus por ali peregrinou. A igreja erguida sobre o local onde Jesus ensinou a oração do Pai Nosso a seus discípulos. Esta é a igreja e túmulo de Santana, mãe de Maria. Santana era estéril. Seu marido, São Joaquim, retirou-se para o deserto, onde orou e fez penitência. Um anjo lhe apareceu, e também a Santana, dizendo-lhes que suas orações foram ouvidas. Estavam preparados para gerar Maria. Segundo a tradição cristã, no dia 8 de setembro do ano 20 a.C., Santana deu à luz uma linda menina, a qual o casal colocou o nome de Miriam, que em hebraico significa Senhora da Luz. Na tradução para o latim ficou Maria. No ano de 1584, o Papa Gregório XIII fixou a data da festa de Santana em 26 de julho. Na década de 1960, o Papa Paulo VI juntou a esta data a comemoração de São Joaquim. Por isso, no dia 26 de julho, comemora-se também o Dia dos Avós. Entrada para o túmulo da Mãe de Maria, que se encontra dentro da igreja de Santana. Santana é a padroeira dos avós, mas também é invocada pelas mulheres que não conseguem engravidar. Ela é também a padroeira da educação, tendo educado Nossa Senhora e influenciado profundamente na educação de Jesus. A Igreja do Galicanto foi construída em 1931 sobre a casa do sumo sacerdote Caifás, prefeito de Jerusalém. Na parte externa, mosaicos recordam a prisão de Jesus e no topo há um galo dourado para lembrar a passagem do Galicanto. Foi no subterrâneo da casa de Caifás que Jesus passou a primeira noite, depois de preso no Monte das Oliveiras. Neste ambiente de tortura, o preso ficava dependurado pelos pulsos. Jesus não sofreu esta tortura. Foi através desta abertura, parecida com o gargalo de uma moringa, que Jesus foi colocado no fundo da prisão, sem janelas e com as paredes altas e abauladas, sem nenhuma chance de fuga. As cordas que ajudaram a descer seu corpo foram retiradas e aí ele passou a primeira noite como prisioneiro. No futuro, foi construída uma abertura lateral com escada para possibilitar o acesso de peregrinos ao interior da tal prisão no estilo de moringa. Este é o pequeno altar montado no chão desta prisão, para que os fiéis possam chegar até lá e orar pelo mestre que ali esteve preso. No ano de aproximadamente 1000 d.C., um monge desce para orar na prisão onde Jesus ficou detido na primeira noite após a traição de Judas. De repente, pôs-se a gritar: "Milagre! Milagre!" Muitos correram para ver o que sucedia e se depararam com um vulto, sombra, mancha, ou seja lá o que for, na parede rochosa do compartimento, em uma perfeita representação
de um homem crucificado. Especialistas, técnicos e cientistas de todo o mundo já pesquisaram, inclusive, quanto à possibilidade de infiltração de água na rocha, sendo que até hoje nenhuma explicação lógica tenha sido dada ao fenômeno. A escavação de pequenas porções da rocha, quer para pesquisa ou ciência, quer para recordação do turista, passou a ser expressamente proibida. A conclusão é diretamente proporcional à fé daqueles que lá constatam o fenômeno. Casa de Lázaro, irmão de Marta e Maria, a qual untou os pés de Jesus com unguento e os enxugou com os cabelos. Questionado por Judas sobre o desperdício, pois a venda do unguento daria dinheiro para os pobres, Jesus disse: "Ela guardou este perfume para untar meu corpo, antes de levá-lo à sepultura. Os pobres sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre me tereis." Quando eles chegaram em Betânia, Lázaro já estava morto e enterrado havia 4 dias. Marta, uma das irmãs de Lázaro, diz então a Jesus: "Senhor, se tivesses estado aqui, não teria morrido o meu irmão." Eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nunca jamais morrerá. Creis isto? O milagre da ressurreição de Lázaro. Fonte dos Apóstolos no Vale do Cedron, o qual se estende ao longo do muro oriental de Jerusalém, separando a cidade velha de Jerusalém do Monte das Oliveiras. Continua ao leste pelo deserto da Judéia em direção ao Mar Morto. Hoje, no local da estalagem do Bom Samaritano, existe um posto policial. O doutor da lei pergunta: "Que farei para herdar a vida eterna?" Jesus retruca: "O que está escrito na lei?" E o doutor: "Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e a teu próximo como a ti mesmo." E Jesus: "Faz isso e viverás." E o doutor: "E quem é o meu próximo?" E Jesus então conta a história, a parábola do bom samaritano. A caminho do Mar Morto, que está 400 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. Parte da muralha de Jericó, conquistada por Josué e posteriormente soterrada por um terremoto. A cura do cego em Jericó. E Jesus, falando, disse-lhe: "Que queres que te faça?" E o cego lhe disse: "Mestre, que eu tenha vista." E Jesus lhe disse: "Vai, a tua fé te salvou." E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Rio Jordão, no local onde Jesus foi batizado. Quando em Betânia, os fariseus perguntaram a João Batista se ele era o Cristo, João respondeu: "Eu, na verdade, vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo." Monte Nebo, onde morreu Moisés, no deserto da Judéia. Se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus disse ao diabo: "Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus." Morro da Tentação. Dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, se tu me adorares. E Jesus respondeu: Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás.
Este é um mapa que mostra que o Rio Jordão nasce no Mar da Galileia e deságua no Mar Morto. Mar Morto. É aqui que deságua o Rio Jordão. Com suas 35 gramas de sal por cada 100 mililitros de água, 10 vezes mais do que nos outros oceanos, nosso corpo não afunda mais quando seu centro de gravidade é atingido. Por isso, podemos ler revistas e as mulheres se sentam para se maquiar. Bem que me avisaram para não fazer a barba antes de mergulhar no Mar Morto. O rosto ardeu como se passasse álcool. Ao secar o corpo, tivemos que sacudir o sal que o impregnara. Nenhum peixe ou planta, ou melhor, nada, sobrevive em suas águas. O Vale do Efraim, a caminho de Belém, é o local de muitos lírios, aos quais Jesus se refere em seu Sermão da Montanha. Ninguém pode servir a dois senhores. Olhai os lírios do campo, eles não fiam nem tecem. Contudo vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Raquel morreu de parto, ao dar à luz a Benjamim, e foi enterrada por Jacó na estrada para Efrate, próxima a Belém. Cidade de Rama, ou Ramatá, ou ainda Arimateia, cidade natal do grande amigo de Jesus, José de Arimateia. Do campo dos pastores, na chegada de Belém, vemos no horizonte o túmulo do rei Herodes I, conhecido como Herodion. Na chegada a Belém, podemos contemplar ao longe a Basílica da Natividade. A Basílica da Natividade foi construída em 313 d.C. pelo imperador Constantino sobre a estalagem e a gruta onde Jesus nasceu. Nota-se no portal o acesso bloqueado para impedir a entrada de homens montados a cavalo, na época da perseguição aos cristãos. Sob a responsabilidade da Igreja Ortodoxa Grega, dentro da Basílica existe outro templo, que envolve a gruta onde nasceu o menino Jesus. A estrela de prata, segundo a tradição, marca o local exato do nascimento do menino Deus. Também podemos observar onde, segundo a tradição, a criança foi colocada em presépio. Mas tu, Belém Efrata, que és pequena para se achar entre as milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de ser reinante em Israel. Ele será grande até os fins da terra. Ainda em Belém, o local do sonho de São José, o túmulo de São Jerônimo e o altar pelas crianças mandadas matar por Herodes. Estes são os tão afamados sinos de Belém, pertencentes à igreja de Santa Catarina. Beerot, cidade entre Belém e Jerusalém. A torre marca o local onde os pais deram pela falta de Jesus, quando do retorno de Jerusalém. Foram encontrá-lo no templo, em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Por que me procuravam? Não sabiam que me convém tratar dos negócios de meu pai?
Em seguida, Jacó se levantou, era madrugada, e erigiu a pedra que havia usado como travesseiro, consagrando-a com azeite para marcar o lugar onde mais tarde ele poderia construir algo melhor. Quando voltou, anos depois, ele construiu ali um altar. Também mudou o nome do lugar para Betel, a casa de Deus. Betel guarda a Bíblia mais antiga do mundo, cerca de 1000 a.C. Cidade de Iscariote, terra natal de Judas. Neislusa, antiga Sicar. Nas terras doadas por Jacó a seu filho José, está o poço de Jacó, palco do diálogo com a samaritana. Jesus chegou a Sicar e sentou-se à beira do poço de Jacó. Chega uma mulher da Samaria para tirar a água e Jesus lhe pede de beber. Ela estranha um judeu dirigir-se a uma samaritana. Jesus replica dizendo que se ela o conhecesse, ela é quem lhe pediria de beber e ele lhe daria água viva. E ela pergunta se ele era maior do que o pai Jacó, que nos deu esse poço. Respondeu Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede outra vez, pois passará a ser fonte de água que mana para a vida eterna. Maquete da Via Crucis de Jesus. Naquela época, o Monte Calvário, Gólgota, estava fora das muralhas de Jerusalém. Entre a 9ª e a 10ª estações, houve a travessia da muralha pelo chamado Portão de Jerusalém. Em cada estação, há uma capela para oração. Nos dias de hoje, todas as estações da 10ª à 14ª estão contidas dentro da Igreja do Santo Sepulcro. O local da flagelação é atualmente um convento franciscano. Aqui, o local do famoso Jogo do Rei, em que os soldados zombavam de Jesus com a coroa de espinhos. Travessia da Porta de Jerusalém, hoje dentro da Igreja do Santo Sepulcro.
Certificado concedido pela maior autoridade cristã de Jerusalém a Paulo Roberto Iog de Miranda Uchoa, atestando haver ele completado a santa peregrinação ao longo das 14 estações da Via Crucis, cumprindo todas as formalidades para tal, fazendo jus ao diploma de número 790 do ano de 1966. Um pouco sobre os Reis Magos e o Natal de Jesus. Voltemos à árvore genealógica já apresentada, mas fixemo-nos em Moisés, Zoroastro, Krishna e Buda, grandes líderes espirituais com origem em Abraão, todos nascidos bem antes de Jesus. Observem que Maomé, outro grande líder, nasceu 6 séculos após o Cristo. O texto a seguir é fundamentado no fascinante livro Harpas Eternas, de autoria do mestre essênio Hilarion de Montenegro e psicografado pela argentina Josefa Álvarez. Jesus é patrimônio da humanidade. Há cerca de 2000 anos, ao nascer, Jesus recebeu a visita dos 3 reis magos, na verdade, líderes de seitas e religiões seculares, que ali, na pequenina cidade de Belém, foram render suas homenagens ao menino Deus, sobre o qual previram a convergência de todo o pensamento místico da época e do qual seria irradiada uma única mensagem. Eram eles o rei mago Baltazar, o persa, discípulo de Krishna e ligado à doutrina do Zendavesta, vinculada a Zaratustra, a quem os gregos chamavam Zoroastro, segundo o qual Deus é o sopro vital que, como um fogo suavíssimo e inextinguível, anima a tudo quanto vive sobre o planeta. O rei mago Gaspar, o hindu, discípulo de Buda, para o qual Deus é o conjunto unificado de todas as inteligências chegadas à suprema perfeição do Nirvana. O rei mago Melchior, o árabe, seguidor da filosofia copta e cóbida, com estreitos vínculos com Moisés e que conceituava Deus é a luz incriada e eterna que põe em vibração tudo quanto existe. O sábio Filon de Alexandria acompanhava os 3 reis magos. Era ele discípulo de Aristóteles, Sócrates e Platão, e segundo o qual Deus é o consórcio formidável e eterno do amor e da sabedoria, de onde emana todo o poder, toda a força, toda a claridade e toda a vida. Finalmente, segundo a instituição secreta da qual faziam parte José e Maria, constituída pelos essênios, descendentes de Essen, o amado discípulo de Moisés, e que tiveram sob sua responsabilidade a proteção e o acompanhamento do Mestre Jesus, desde antes mesmo de seu nascimento. Deus é o poder criador universal e, como o universo é seu domínio e sua obra, é o autor das maravilhosas leis que o governam e que os homens não acertam em compreender. Ali, naquela visita,
ficou registrado o símbolo de uma sutil convergência de poderosas filosofias e pensamentos religiosos daquela época em torno do menino Jesus. Tal e qual no passado, hoje e no futuro, Jesus estará sempre acima de tudo e de todos. Viver o espírito de Natal é viver os ensinamentos de Jesus, o Cristo, e entender sua mensagem de amor. Prece ao Deus único. Ó Deus de todo entendimento, que possamos nos conhecer a nós mesmos, tão bem que vós, nosso Criador, fiqueis revelado. Quanto a Maria, segundo a promessa feita por João a Jesus, no sentido de garantir-lhe a segurança, ele a levou para um local próximo a Éfeso, hoje pertencente à Turquia, onde construiu a casa em forma de cruz em que habitou a mãe de Jesus até sua transição. Hoje está transformada em templo e aberta à visitação pública. Bem próximo, João também construiu sua própria igreja, onde professou e divulgou sua fé até o fim de sua existência física. Aí está a última morada de Maria, mãe de Jesus, nas proximidades de Éfeso, na Turquia.